Fala pessoal, nós vamos dar sequência agora no nosso segunda parte aí do nosso módulo, do módulo intermediário, tá bom? Esse módulo muito importante, tá? No curso de capelania, e a gente vai estar estudando agora na segunda parte do nosso módulo. Nós falamos sobre as consequências, né, da ausência, terminamos o módulo anterior, falando sobre as consequências da ausência da capelania na nossa sociedade. E nessa sequência, nós queremos falar sobre as práticas, as crenças e os sentimentos e os conhecimentos que o ser humano ele desenvolve na sociedade através dos fatos sociais. Os fatos sociais é tudo que acontece na sociedade, de bom, de ruim, tudo que acontece numa escola, numa igreja, num parlamento, numa empresa, na sociedade civil, de uma forma geral. É chamado de fatos sociais. E esses fatos sociais é com base nas práticas, é com base naquilo que as pessoas acreditam, nas suas crenças, com base naquilo que o ser humano sente e com base naquilo que o ser humano conhece, né? Então, a prática, a crença, o sentimento e o conhecimento, eles estão entrelaçados, eles estão juntos, eles se dialogam. A prática, a crença, o sentimento e o conhecimento, tá bom? Eles estão inseridos dentro dos fatos sociais, ou seja, dentro daquilo que acontece na sociedade, é com base no que as pessoas acreditam, no que as pessoas praticam, no que as pessoas sentem e no que as pessoas conhecem. Mas vamos ver algo interessante aqui. Prática sem crença, ou seja, se uma pessoa pratica uma coisa, mas ele não acredita, isso é farisaísmo. Se a pessoa crê, mas não pratica, é intencionalismo, tá? Perdão, intencionalismo. Crença sem prática, intencionalismo. Sentimento sem crença, ou seja, a pessoa sente, mas não acredita. Isso seria piequismo. Crença sem conhecimento, ou seja, a pessoa acredita, mas não conhece. Seria o fanatismo. Então, na religiosidade, na política, conhecimento sem crença. A pessoa conhece, mas ele não acredita. Seria ceticismo. Prática sem sentimento. Formalismo. Sentimento sem prática. Sentimentalismo. Conhecimento sem prática. Ateísmo. Teoricismo. Prática sem conhecimento seria o ateísmo. E crença sem sentimento, a pessoa acredita, mas ele não sente, é o intelectualismo. Na capelania, todos eles devem andar juntos para evitar distorções e manter um equilíbrio espiritual e humano. Ou seja, aquilo que uma pessoa pratica, acredita, sente e conhece, deve estar juntas, para que esse ser humano, essa pessoa que pratica, que acredita, que sente, que conhece, venha ter equilíbrio. Tudo isso é muito importante na nossa sociedade. Quando acontece de a pessoa não crer, mas não acreditar, praticar, mas não sentir, sentir, mas não acreditar, crer, mas não praticar, quando acontece essa distorção, isso gera pelo menos 3 tipos de mal na nossa sociedade. Primeiro mal, o mal moral. O que é o mal moral? O mal moral são erros de conduta ética, ou seja, pessoas que agem sem ética, sem respeito ao outro, sem respeito à dor do outro, sem respeito aos direitos do outro, enfim, são pessoas que têm esse mal moral, ele age com um erro de conduta ética, ou seja, faz aquilo que não deveria fazer, age de uma forma que não deveria agir, trazendo prejuízo tanto para si mesmo quanto para o outro e, consequentemente, para a sociedade. Existe também o mal legal. O que seria o mal legal?
Eu explico. O mal legal seriam as leis injustas, porque não é porque uma lei é legal que ela é moral, né? Tem leis injustas que prejudicam A ou B, mas como assim leis injustas? Leis que prejudicam A ou B? É tipo assim, um grupo social, ele seria prejudicado, um grupo social minoritário seria prejudicado por uma lei. E como esse grupo minoritário não tem representante na legislação, essa lei passaria e prejudicaria esse grupo. Tipo assim, uma lei que possa prejudicar os ciganos, os quilombola, aqueles que gostam de funk, por exemplo, uma música mais ritmica que os jovens gostam muito, né? Que a gente tem aí uma certa reserva em relação a esse ritmo, mas a gente respeita, entende, né? Que são o gosto de uma classe social. Então, assim, o mal legal seria uma lei que poderia existir, ser criada, aprovada, sancionada, e que ela, de alguma forma, viesse a prejudicar um grupo social minoritário. E também temos o mal eclesiástico. O que seria o mal eclesiástico? Seria a omissão da igreja. Ou seja, quando a igreja se omite, quando ela deixa de fazer o certo, quando ela deixa de fazer o bem. Um exemplo, eu não sei como que algumas igrejas elas sobrevivem sem capelania. Até sobrevive, mas a gente não sabe como que uma igreja sobrevive sem enviar seus capelães, seus missionários, enviar os seus agentes sociais para os bairros de periferia, para os hospitais, cadeia pública, para os hospitais, para os PSF, para as escolas públicas, a atender e ofertar assistência religiosa ao ser em crise. Nós não sabemos como que uma igreja pode existir sem exercer o ministério da capelania. Mas elas subsistem, mas elas existem e elas atuam, elas continuam tendo o seu, ofertando, né, aquilo que ela tem de melhor, ou aquilo que ela tem no seu estatuto, ou aquilo que ela tem de conduta que ela entende. Mas, na verdade, o mal eclesiástico seria traduzido como a omissão da igreja, né? Agora, quando esses três tipos de mal na sociedade eles predominam, o mal moral, o mal legal e o mal eclesiástico, nós vamos ter consequências. Assim como tudo na vida, na nossa sociedade, tem as suas consequências. Quais seriam essas consequências? Consequência também da ausência, né, da capelania na sociedade, a ausência, né, de uma assistência religiosa eficaz, a presença dos três tipos de mal, o mal moral, o mal legal e o mal eclesiástico, que eu já expliquei. Então vamos lá. Primeira consequência, política sem princípios. Depois, prazer sem escrúpulos, conhecimento sem estudo, dons que não foram apreciados, sacrifícios que não foram reconhecidos, mágoas que não foram saradas, ira que não foi resolvida, ofensas que não foram arrependidas, pecados que não foram confessados, comunicação indigna, reações insensíveis, e essas são basicamente as consequências. Política sem princípio, a corrupção na política que prejudica o pobre. Prazer sem escrúpulos, o ser humano se beneficiando de coisas que lhe são permissivas, porém que de certa forma pode prejudicar outras pessoas. Conhecimento sem estudo, não existe. Dons que não foram apreciados, é importante reconhecer o dom e o valor do trabalho do outro. Sacrifícios não reconhecidos é quando uma pessoa faz o bem para outra pessoa e esse sacrifício não é reconhecido, não existe a gratidão passou desapercebido. Ofensas não arrependidas, pecados não confessados e reações insensíveis, que são todo tipo de comportamento que possa prejudicar quem quer que seja, ou qualquer pessoa, ou alguém, um ser em crise, né, de uma forma geral. Quando não são resolvidos essas consequências, esses mal na sociedade,
quando não é resolvido o problema maior, que seria a ausência da capelania na sociedade civil, tudo isso pode gerar doenças psicossomáticas e grandes problemas sociais, grandes problemas emocionais e grandes problemas espirituais também vão ser bem patentes na nossa sociedade. Exemplo de doenças psicossomáticas: a gastrite nervosa, a hipertensão arterial, a fibromialgia, as dermatite emocionais, enxaquecas crônicas, síndrome do intestino irritável e a depressão e a ansiedade, que é muito comum na nossa sociedade hoje. E concluindo, né, o módulo intermediário, a capelania civil humanitária é um ministério essencial para a nossa sociedade contemporânea. Ela une fé, ela une ciência, ética e também amor ao próximo, oferecendo um suporte integral para o ser humano em situação de crise. Sem a capelania, sem esse aparato, sem assistência religiosa, a sociedade se torna mais vulnerável e os problemas sociais e emocionais se multiplicam. A função do capelão civil humanitário, gente, em meio a esse cenário que eu desenhei para vocês aqui nesse módulo intermediário, a função desse capelão é levar uma mensagem de fé, de esperança, de consolo e conforto, independente da fé ou crença do ser em crise. A capelania é um serviço espiritual que abraça e contempla todos os indivíduos em situação de crise e em situação também de vulnerabilidade social. Agora, para exercer a capelania, deve-se ter o batismo de amor, o amor a vidas, onde quer que elas estejam, as circunstâncias, os sofrimentos, as vicissitudes da vida devem ser estudadas e trabalhar na busca de amenizar o sofrimento e a dor das pessoas, ainda que esse sofrimento, essa dor seja emocional e psicológico. Os hospitais, e as penitenciárias, as casas de recuperação, as ILPIs, as empresas, escolas, eles estão clamando pela visita de um capelão vocacionado e cheio de amor, cheio do amor de Deus no seu coração, para oferecer uma escuta ativa, uma conversa assertiva, e cada um de nós, professores, capelães, seminaristas, nós que estamos trabalhando aí na capelania, somos convidados pelo Senhor Jesus a ser um representante do céu e levar para essas vidas a escuta do bom samaritano, ou seja, levar para ele a escuta sem julgamento, aquela mesma escuta que Jesus deu para um anão debaixo de uma árvore, para uma mulher com uma lacuna a ser preenchida na sua alma num poço, meio-dia, para uma mulher que estava prestes a ser apedrejada num paredão, ou para um cego que estava à beira do caminho, um leproso que estava isolado em algum lugar, numa aldeia de leprosos. Jesus, ele sempre tinha uma palavra de conforto, de consolo, de fé e de esperança para vidas. E que nós possamos seguir o exemplo do Senhor Jesus, o capelão maior, e sermos representantes e embaixadores do céu na terra, sabendo lidar com vidas e estendendo para eles as suas mãos. Aqui nós finalizamos o módulo intermediário. Você que tem material impresso, estude o material impresso, tire dúvidas através da mentoria no grupo, tire um tempo pedagógico de 50 minutos para estudar este módulo, que tem apenas 3 páginas, tá bom? E assim nós estaremos preparados para poder dar um salto no nosso curso e entrarmos em outro módulo que tem como título Como lidar com as doenças, que também é uma preparação para o estudo das doenças psicossomáticas. Deus te abençoe e até a próxima aula, o Senhor assim nos permitindo. Paz.